aqui. Ó, começou a gravar a nossa aula aí. Vamos lá. Então, está aqui. Então, nós vimos aí o período da Grécia. O período da Grécia que está aqui. Foi feito semana passada, né, essa discussão que a democracia da Grécia é uma democracia participativa, era nas praças públicas, eram nas ágoras que os cidadãos faziam as suas reivindicações, ok? Então, vamos passar agora para a próxima aqui, né? Então, está aqui. Vimos também o que é a polis, né? Então, a polis grega, o que é a polis grega que nós vimos? A polis grega eram as cidades-estados, eram as cidades da Grécia, na polis, política de polis, onde se faziam as discussões. Então, está aqui, vocês estão acompanhando aí. Eu vou só abrir aqui abrir a porta para um colega aí. A Cíntia Loyola chegando aí. Então, está aqui. Então, a gente viu a política no contexto grego e no contexto da Pérsia e do Egito, né? O que diferenciava esses dois períodos aí? Né? Esses dois períodos era exatamente o seguinte, né? A política na Grécia ela era feita de forma democrática e no Egito na Pérsia era feita de forma autocrática. Você tinha um soberano, né? Então, o poder ele era centralizado. Então, na Grécia Antiga, se fazia o quê? A política era fazia de forma democraticamente, né? Nas praças públicas. Na Pérsia e no Egito, a política era feita de forma autocrática, é uma forma mais autoritária, né? De se fazer política. Não havia a participação da população ou do povo, né? Aí que, dessa forma, conclui Leomar na mesma obra, dizendo que a política grega acrescenta ao quê? Aos outros estados é o quê? É a referência à cidade, à polis, né? Ao coletivo, ao discurso, à cidadania, à soberania, à lei. Então, esse autor ele está falando sobre a política na Grécia Antiga, né? Onde nós já colocamos. Eu estou passando um pouco mais rápido para né? a gente entrar efetivamente na matéria de hoje. Então, tá aí. E nós vimos também a visão de Platão e de Aristóteles sobre a política, né? Sobre a visão deles a respeito da política aí, né? Então, nós temos aí a visão de Platão, ok? Que a gente fez uma discussão aí de Platão, né? Fazia uma aposta na virtude do governante que deveria conhecer o quê? O fim da polis, né? O Platão, como a gente fez a discussão, o Platão ele defendia uma monarquia intelectual. Vocês se lembram bem disso, né? O governo, a República de Platão, né? A visão de Platão sobre, né? Sobre o governante era que os filósofos que deveriam efetivamente governar uma polis, uma cidade-estado, né? O Platão não dava muita importância à democracia, né? Ele achava que tinha que ter aí um monarca dirigindo, né, os destinos da polis. E falava sobre a questão da escuridão. A escuridão, na visão de Platão, era efetivamente o quê? Era efetivamente a ignorância, né? E a luz era o esclarecimento, era o ensinamento. E nós vimos nele aí a questão, né, a questão dele em relação aí ao mito da caverna. O mito da caverna, onde ele colocou aí, através de uma metáfora, né? Mito da caverna, onde as pessoas, de certa forma,
ficam imersas na sua ignorância, né? Na sua vidinha, né? Essa caverna era onde se reuniam algumas pessoas. Essa caverna, efetivamente, era nosso interior. A partir do momento em que o homem resolve se libertar, o homem resolve sair do seu íntimo e buscar a inteligência, buscar a luz, ele efetivamente se liberta, né? Era o que o Platão colocou para a gente aí, tá certo? Nesse mito da caverna que nós vimos aí, ok? Então, está aí feito, está tudo no nosso slide aí. Então, a gente viu também essa parte aqui, fizemos uma associação do mito da caverna com a conjuntura atual, o mundo atual das redes sociais, onde os seres humanos, né, estão muito vinculados à superficialidade. Então, a gente fez essa analogia aí do mito da caverna com a atualidade. Muito bem. A visão de Aristóteles, né, que o homem era um animal político, ele se colocando aí, e relevante aqui em Platão é a gente saber essa diferenciação dos regimes de governo, né? Você tinha aí, como ele botava aí, ele tinha aí um regime de governo que ele considerava bom e o regime de governo que ele considerava ruim. Bem, o regime de governo bom, na concepção de Aristóteles, né, esse governo era constituído apenas de uma pessoa, era a monarquia. E a monarquia, ela poderia se descambar, ela poderia se degenerar e chegar a uma tirania. E a tirania, o Aristóteles reputava como um regime de governo negativo, né? Aí você tinha também um regime de governo de algumas pessoas, né? Que o Aristóteles considerava uma aristocracia, né? A aristocracia era aquele governo de algumas pessoas, tal. E essa aristocracia ela poderia se degenerar e se chegar numa oligarquia, num grupo de pessoas, né? Governando um determinado país, uma determinada cidade. E nós tínhamos também, na visão dele, um governo de muitos, né? O regime de governo, a república, e essa república ela poderia entrar, ela poderia se degenerar a tal ponto e nós entrarmos numa democracia. Então, está aí a visão de Aristóteles sobre os regimes de governo. Ok? Então, ele fazia uma diferença aqui muito interessante, né? A gente pode colocar aqui. Aristóteles dizia o seguinte, que dos bons regimes de governo, o melhor era a monarquia, e dos piores regimes, o melhor era a democracia. Então, eu vou retornar a outro slide aqui. Então, veja bem o seguinte, né? O que ele queria dizer aqui era o seguinte, né? Ele dizia que dos melhores regimes de governo, né? Dos bons regimes de governo, na concepção dele, o melhor regime seria a monarquia. A monarquia, porque o Aristóteles era um monarquista também, como Platão era um monarquista. E dos piores regimes de governo, né? Os regimes de governo ruins, tá certo? O melhor seria a democracia. Dos piores regimes de governo, o melhor seria a democracia. Essa era a visão aristotélica. Muito bem. Aqui vai começar efetivamente a aula de hoje. Então, nós saímos da Grécia Antiga e vamos entrar agora no período romano para depois entrarmos na Idade Média e posteriormente entrarmos na modernidade, no Renascimento, para nós
fazermos a discussão sobre Maquiavel. Então, está aqui, a Roma Antiga. Então, está aqui, bem. Então, está aqui. Quanto ao modelo romano, nós temos os seguintes pensadores. Nós temos o Cícero, nós temos o Políbio e nós temos o Marco Aurélio. Bem, e quem era Cícero? Então, eu vou fazer apenas uma definição pequena aqui. Cícero era o grande orador romano, certo? Homem de muita eloquência, que tinha o poder de conquistar a massa. O grande Cícero, Cícero era o orador, um grande orador romano. Está aí, né? Diz o seguinte, né? Considerado o primeiro romano a conquistar os principais postos do governo com base na sua eloquência e ao mérito com que exerceu as suas funções de magistrado civil. Eu estou citando esses, vamos colocar, esses expoentes da política na época de Roma, só para vocês entenderem a dinâmica, a lógica, tá? Eu não quero que ninguém guarde, né, o nome de nenhum expoente, de nenhuma figura política, não, tá? É sem decoreba. Então, está aqui. O Políbio, como está aqui, era o grande historiador grego, né? Famoso pelas suas obras, em explicar o quê? As razões, explicar aos gregos as razões da ascensão de Roma, procurando convencê-los da inevitabilidade da aceitação do domínio romano. Muito bem? Nós sabemos que o Império Romano foi um império muito poderoso. Aliás, foi o império mais poderoso do mundo, né? Então, está aí o Políbio. E temos aí o grande imperador romano, o Marco Aurélio, né? Era o mais nobre dos operadores pagãos, né? Temos aí. E bem, sobre Roma, o que nós vamos guardar sobre essa questão de Roma, do Império Romano? Nós temos que destacar o seguinte, né? Que a experiência da política como atividade na Roma Antiga. A política na Roma Antiga, ela era feita de forma centralizada e exercida por um Estado forte, um Estado centralizador. Esse Estado forte, essa figura, era o imperador romano, né? Ele centralizava todos os poderes sobre ele, muito bem? Então, para a gente guardar aí, o pessoal que gosta de anotar, a Cecília, a Cíntia, o Matheus aí, né? A política na Roma, né? Nós temos que destacar o seguinte, né? Ela era feita de forma centralizada e exercida por um Estado forte e centralizador. Ok? Era uma visão de que daquela discussão nossa de Michel Foucault, onde Michel Foucault, né, ele discordava disso aí, né? Michel Foucault fazia a discussão sobre a microfísica do poder, né? Ou seja, o poder é periférico, está nas periferias, o poder está espraiado, né, em toda a sociedade. Então, está aí. Vamos guardar essa parte aqui no período romano, né? O poder era soberano, né? Era de um soberano. Professor, Oi. pode voltar o slide um pouco para eu tirar print, por favor? Nesse aqui? Anterior a esse. Peraí. Esse aqui? Isso. Peraí, deixa eu aumentar aqui você.
Aí podemos avançar? Pode sim, obrigado. Então, está aí, né, falamos sobre o poder centralizado na Roma Antiga. Então, está aqui. Bem, a atividade política no ambiente romano, nesse ambiente, ele dizia respeito a quê? Dizia respeito à relação entre a autoridade do governante, né, e os direitos e deveres dos governados. E seria o quê? Seria efetuado por meio do instrumento do direito. Né? Então, essa questão da atividade política na Roma Antiga, né, eles né, onde foram criando o direito romano, né, através das suas leis, através das suas obrigações, dos fatos sociais que ocorriam, ele foi criando exatamente um ordenamento jurídico, o famoso direito romano, né? O importante direito romano que a gente estuda aí até hoje aí, o direito romano, à guisa de se embasar na história do direito, né? Então, o que o direito romano marcava? Né? Ele marcava a não interferência do Estado na propriedade privada, ou seja, nos interesses do patrício, a não ingerência do público no particular. E quem eram os patrícios? Os patrícios eram os cidadãos romano, né? Que constituía o quê? Que constituía a aristocracia na Roma Antiga. A aristocracia, a gente viu lá em Aristóteles, é um grupo de pessoas que governam, tá certo? Um determinado país. É uma aristocracia, um grupo de pessoas. Então, só para a gente marcar aqui, é que no direito romano, lá na Roma Antiga, a despeito de termos o quê? Um imperador, né, que a gente viu lá, o poder na Roma Antiga era desempenhado de forma centralizada, muito bem, um centro no imperador, mas no direito romano, no ordenamento jurídico da Roma Antiga, uma coisa era relevante. Era a não interferência do Estado nos negócios privados, na propriedade privada. Ou seja, a não ingerência do público no particular. Esse aí era um ponto de destaque que nós devemos aí sublinhar. Está colocado aí. Está colocado aí? Alô? Então está aqui. Bem, então, só para a gente fazer aqui uma rápida recordação, tá certo? Nesses dois slides aqui, a gente coloca aqui, né, sobre o período da Roma Antiga, o poder ele era desempenhado de forma centralizada, né, e exercida por um Estado forte e centralizado. Repetindo, centralizado na figura de quem? Na figura do imperador. E nós temos aqui, nessa outra transparência, que a atividade política, né, nesse ambiente, na Roma Antiga, dizia respeito a quê? A relação entre a autoridade do governante, né, o imperador, e os direitos e os deveres dos governados, que eram, né, a população, eram os cidadãos, os patrícios. E seria o quê? Seria efetuado por meio do instrumento do direito, o ordenamento jurídico, que era exatamente o direito romano, onde o direito romano ele não
ele não admitia a interferência do Estado na propriedade privada, né? Ou seja, o Estado não poderia se envolver nos negócios dos patrícios, né? Era a não ingerência do público no particular. É isso que nós vamos guardar aí. Aí nós temos aqui, né, depois do período da Roma, né, a gente veio da Grécia Antiga, da Grécia passamos por Roma e agora chegamos na Idade Média, né? Nós tivemos aqui na Idade Média, né, um elemento central da organização política, ou seja, era o que? Era a associação entre o quê? Entre o poder político e a religião. Olha aqui que isso é muito relevante. Na Idade Média, tá certo? O poder político, né, ele se misturava com o poder da religião, com a religião. A igreja tinha uma forte presença, a igreja tinha uma forte interferência na política. Então, nessa conjuntura, de acordo com Leomar, ocorreu o quê? Uma duplicidade do poder, sendo que o político que exercido pela nobreza civil, tá? O político exercido pela nobreza e o civil exercido por quem? Pelo clero religioso. Então, você tinha duas classes sociais na Idade Média: os nobres e o clero. Então, o clero tinha uma forte influência nos negócios da política, no poder político. Então, o que marca aqui na Idade Média é o quê? É efetivamente o poder político, tá certo? Ele tem uma forte associação com a religião, com os papas da época, muito bem? Está aqui. Bem, aí nós temos aqui só para destacar para vocês, porque eu tirei aqui, importante destacar, alguns pensadores da Idade Média, né? Alguns filósofos da Idade Média, alguns pensadores do contexto da Idade Média, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Aqui, só para a gente fazer uma definição, é importante vocês, como advogados, vocês conhecerem, né? Vocês terem uma cultura, né? Porque advogado é uma profissão que exige muita leitura, muito conhecimento. Aí eu coloquei algumas características sobre Santo Agostinho, né? É filósofo e um dos maiores gênios teológicos de todos os tempos, né? Então, daqui as obras que ele fez, e nós temos também São Tomás de Aquino, né, que foi no período de 1227 a 1274, né? Era um santo e filósofo do catolicismo, tá certo? Então, tem aí as suas obras, as suas ações como santo, né? Como filósofo, e a sua contribuição para a história da humanidade. Bem, aqui nós estamos entrando num outro momento, né? Nesse outro momento, saindo da Idade Média, que era considerado, né, uma idade, era um momento da história onde se tinha, né, essa forte interferência da
igreja, da religião no poder, e a gente vai entrar agora no período da política moderna, no período do Renascimento, onde você tinha destaque, foi um século de muita fecundidade, o Renascimento. Você tinha os pintores como Miguel Ângelo, você tinha Da Vinci, Leonardo da Vinci. Então, você tinha nesse Renascimento, né, figuras relevantíssimas. E foi nesse período, né, após a Idade Média, foi no Renascimento, no século XV, é que se começa a se discutir o famoso pensador Nicolau Maquiavel. Maquiavel, como nós já falamos em outras oportunidades, foi aquele pensador, né? Ele foi um verdadeiro cientista político no século XV, Nicolau Maquiavel. Fala-se muitas coisas dele. Maquiavel foi um cara que tinha uma briga muito grande com a Igreja Católica, muito bem? A Igreja Católica o perseguiu significativamente. Então, havia, né, uma discordância forte entre Maquiavel e a Igreja Católica à época, muito bem? Então, Maquiavel, ele fez uma obra fantástica, né? O seu livro, O Príncipe de Maquiavel. O príncipe, o príncipe quer dizer governante, né? Então, anote aí. Então, está aqui. O Príncipe, né? O Príncipe de Maquiavel, a sua obra. Então, Maquiavel, ele teve aí o seu período, né, de 1469 a 1527. Então, o que a gente vai ver efetivamente em Maquiavel? Eu fiz esse pequeno gráfico aqui, esse resumo, pelo seguinte: na política, o Maquiavel, ele escreveu um livro. Maquiavel, ele fez parte do governo de Leôncio de Médici, em Florença, porque a Itália, ela vivia dividida em principados, né, em cidades-estados. E havia-se uma necessidade em unificar a Itália. Muito bem? Então, Maquiavel começou a escrever a sua obra e deu de presente o seu manual de política a Leôncio de Médici. Leôncio de Médici, ele era de uma família muito rica de Florença, os Médici, uma família de banqueiros. E Maquiavel foi um dos servidores, um dos funcionários públicos do governo de Leôncio de Médici. E aí Maquiavel começou a observar as práticas do poder, como que funcionava a roda do poder. Então, na política, esse manual político, né, o Príncipe de Maquiavel, que eu pedi para vocês lerem, inclusive o pessoal que está chegando aí, eu vou pedir depois, deixa eu só explicar aqui essa questão de Maquiavel, e eu vou dizer para vocês adquirirem, né, a obra O Príncipe de Maquiavel. Então, Maquiavel, ele havia o seguinte: nesse momento dele estar escrevendo o seu manual de conquista de poder, ele fazia uma oposição, porque havia a ética cristã, a ética da igreja. A ética da igreja, ela dizia o seguinte: você tinha a moral cristã e você tinha a moral na política. Então, havia a ética na política e a ética cristã. Então, a ética cristã, a ética da igreja, era o quê? Era você salvar a alma, né? Você ser sempre bom. Então, quando a religião, o objetivo dela tem o quê? O objetivo de religar o homem a Deus, né? A religião vem do latim
religare. Religare. Então, a ética cristã, ela defende o quê? Salvar a alma, e o homem deve ser sempre bom. Porque o homem, sendo bom, ele não vai habitar o inferno. Muito bem? Já na política, segundo Maquiavel, na ética política, né, você não vai salvar a alma, você vai salvar o quê? A cidade. O compromisso do governante é com a cidade. E o príncipe, o governante, em algumas situações, ele deve ser mau. No momento em que ele estiver gerindo os negócios públicos, ele pode usar de maldade, o que é um contraponto contra a ética cristã. Muito bem? Então, quando Maquiavel começou a escrever o seu manual, o seu livro, né, que é uma referência para o mundo até hoje, né, havia esse enfrentamento entre Maquiavel e a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha uma influência muito grande na Roma Antiga e na Idade Média. Nós sabemos muito bem que a religião oficial de Roma era a Igreja Católica, né? O Império Romano tinha como religião oficial a Igreja Católica, né? A religião católica. Então, está aqui. Então, importante esse diagrama que nós colocamos ali. Aí, aqui, eu separei algumas questões para a gente fazer uma discussão sobre Maquiavel. Algumas colocações que Maquiavel fazia, né? Maquiavel dizia: o príncipe, ele pode ser cruel, sim, uma crueldade bem usada não faz mal para ninguém. Muito bem? Então, de vez em quando, né, o príncipe, o governante, quando estiver exercendo o poder, ele pode, né, usar, de certa forma, de uma maldadezinha. Né? Então, essa era a visão dele, que, só para a gente relembrar, era uma contraposição à ética cristã. Muito bem? A moral cristã, ela dizia que o homem tinha que ser sempre bom. E, na visão de Maquiavel, no exercício do poder, né, o príncipe poderia cometer algumas maldades, algumas crueldades. Muito bem? E Maquiavel dizia: os fins justificam os meios. Não. Maquiavel não disse isso. Isso era uma invenção sobre Maquiavel, porque muitos falam: porque Maquiavel ele era um cara mau. Maquiavel não era um cara mau, não era um cara mau. Ele tinha, né, uma forma de encarar a gestão no poder. Então, essa frase aqui, os fins justificam os meios, que foi atribuída a Maquiavel, não é de Maquiavel. Essa frase é dos jesuítas. É dos jesuítas, dos jesuítas que falaram, que proferiram essa frase, tá? E ela foi atribuída a Maquiavel. Inclusive, né, o príncipe que Maquiavel defendia era o César Borgia, né? César Borgia, muito bem? E dizia aí no livro dele, por exemplo, diz que César Borgia, né, com o objetivo de evitar uma guerra, ele dividiu o homem ao meio, tá certo? Então, aí entraria o quê? Os fins justificam os meios. Ou seja, o César Borgia, com o objetivo de evitar uma matança maior, ele matou apenas uma pessoa, né? Mas isso aí é um mito,
isso aí não é uma verdade. Então, eu coloquei aqui só para a gente explicar que essa frase aqui foi da Companhia de Jesus, ou seja, dos jesuítas, tá certo? E Maquiavel disse o seguinte mais: o príncipe no poder, ele pode usar máscara, sim, pode usar máscara. Ele pode simular e ser dissimulado. Não tem problema nenhum. No poder, segundo Maquiavel, uma mentirinha de vez em quando não faz mal para ninguém, né? Essa era a visão dele. Isso aí é aquela velha história, né? Ele está explicando a visão dele de como se exercer o poder. E o príncipe, quando está no poder, ele pode ser amado e temido? Maquiavel diz: olha, ele poderia. O ideal é o príncipe ser o quê? Amado e temido. Porém, já que ele não pode ser amado e temido, ele deve ser o quê? Deve ser Temido. Opa. Temido. Então, ele diz o seguinte: entre ser amado e temido, ele deve o quê? O ideal é ser amado e temido. Já que não pode ser amado e temido, o príncipe, ele deve ser temido. Muito bem? Essa era a visão de Maquiavel. Por quê? Se o príncipe for amado, se você tiver muita amizade no poder, você acaba colocando o seu cargo, o seu cargo fica muito vulnerável. Então, o príncipe, segundo a visão de Maquiavel, ele deve ser temido. Muito bem? E dizia mais Maquiavel: o tempo e as boas ações. Bem, ele diz o seguinte: olha, se o príncipe tiver que tomar alguma decisão, alguma medida, ele deve dar primeiro o quê? O remédio amargo, a medida que vai assim, que vai mexer com a vida das pessoas. Essa medida você deve dar ela, ou seja, logo no começo e de uma vez só. Muito bem? E as boas ações você deve fazê-las sempre. Agora, se você for dar um remédio amargo à população, você dá de uma vez só o remédio, né? As boas ações a gente faz diariamente e sempre. Porque aí o quê? Aí a população, o povo vai lembrar sempre do príncipe. O povo vai lembrar sempre do governante. Muito bem? E dizia mais Maquiavel. Ele dizia que no poder, o príncipe ele deveria ter dois atributos, ou duas qualidades: a virtude e a fortuna. O que era a virtude? A virtude era a capacidade do príncipe de gerir, é a capacidade dele ser eficaz na sua administração. E a fortuna é exatamente a sorte. Era a deusa romana da fortuna. Fortuna era sorte. Então, o governante ele deveria ter sorte também no momento em que ele estivesse gerindo, né? No momento em que ele estivesse governando um determinado país. E Maquiavel usou a metáfora da raposa e do leão. Pois é, o príncipe, na visão de Maquiavel, ele deveria ser como uma raposa, né? Astuto, habilidoso na condução da coisa pública. E, em alguns momentos, ele deveria ser como um leão, agressivo, zangado, bater sobre a mesa para que ele, né, fosse respeitado, entendeu? Então, essas palavras aí, esse perfil aí,
era a visão de Maquiavel na construção da ciência política, porque Maquiavel, como nós falamos, foi um dos maiores cientistas do mundo. Em qualquer escola de ciência política, seja no Brasil, seja na França, seja nos Estados Unidos, tá? Obrigatoriamente o aluno vai ter que ler O Príncipe de Maquiavel. Este é um clássico da ciência política. Muito bem? Então, está aí a visão de Maquiavel na condução da coisa pública. E aqui, eu separei aqui alguns comentários sobre a conduta do príncipe para a gente ler aqui, e depois eu vou parar um pouquinho para a gente poder falar sobre o livro O Príncipe aqui para o pessoal que está chegando hoje. Então, pessoal, alguns comentários aqui. Então, eu destaquei alguns comentários aqui para a gente colocar para vocês aqui, tá? Assim, mas sobre os súditos, quando as coisas externas não se perturbam, deve-se temer que conspirem secretamente. Disse o príncipe, se assegura evitando ser odiado ou desprezado e mantendo o povo satisfeito. E um dos mais eficazes remédios que um príncipe pode ter contra as conspirações é não ser odiado pela maioria, porque sempre que se conspira, acredita-se que com a morte do príncipe satisfaça o povo. O que ele quer dizer aqui, gente? Maquiavel disse que o governante, o príncipe, ele jamais deve se deixar ser odiado, porque no momento em que o povo começa a odiar o governante, é um momento da sua decadência. Então, Maquiavel, né, era o sentimento ódio, né? O príncipe, o governante, deveria efetivamente evitar, né? Então, está no capítulo 19, página 134. Muito bem? Essa foi a primeira colocação. Resumindo, o sentimento repudiado pelo Maquiavel quando o príncipe está exercendo o poder era o ódio. Então, está aqui. Então, além disso, ele constrói aquilo que pode ser denominado de uma teoria realista, ou seja, do pragmatismo da política. Por que Maquiavel ele construiu, tá certo, uma visão realista do poder? Porque, pessoal, quando ele escreveu a sua obra, O Príncipe, ele escreveu assessorando o Leôncio de Médici. Então, ele, além de escrever a sua obra, essa obra dele, tá certo? Ela é resultado do exercício, era resultado da observação dele no poder. Ele não estava fora do poder fazendo hipóteses. Ele estava vendo efetivamente os fatos acontecerem. Muito bem? Então, essa obra dele, né? Esse Príncipe de Maquiavel, é uma obra realista da política, porque ele estava no poder. Maquiavel era diplomata, era secretário, ele exerceu vários cargos, tá certo? Vários cargos no governo de Leôncio de Médici. Muito bem? Então, tá aí.
em sua famosa obra O Príncipe, esse pensador formula o quê? Uma série de conselhos no sentido de quê? No sentido de o soberano conquistar e manter o seu poder. Então, pessoal, O Príncipe, esse manual que eu pedi a vocês, para vocês lerem, é verdadeiramente o quê? São conselhos que Maquiavel dá a Leôncio de Médici para que ele possa o quê? Para que ele possa conquistar e manter o poder. Muito bem? Então, resumidamente, né? Essa obra são conselhos de Maquiavel ao governante, ao príncipe, tá? Para se manter e conquistar o poder. Então, você tem, de vez em quando, né, que ser mal mesmo. O príncipe tem que ser mal. O governante ele tem que ser mal. Ao contrário, como nós vimos, ao contrário da ética cristã. Muito bem? A moral, né, cristã, ela diz que você tem que sempre fazer o bem, tá? Mas na visão de Maquiavel, na conquista e no exercício do poder, você pode ser mal de vez em quando. Não tem problema nenhum. Nós não iremos para o inferno se estivermos sendo mal no exercício do poder. Segundo Maquiavel, pessoal. Muito bem. Então, está aqui. Mais uma colocação dele aqui. Numa interpretação do pensamento de Maquiavel, pode-se afirmar que, para ele, o quê? A função da política, pessoal, seria o quê? Seria colocar o quê? Ordem no mundo. Muito bem? A qual poderia ser interpretada como o quê? Uma luta para conquistar, manter e conter o poder. Muito bem? Essa era aí a interpretação do Príncipe de Maquiavel aí, da sua obra, que, como nós vimos anteriormente, era um conselho que Maquiavel estava dando ao príncipe, ao governante, para que ele mantivesse o poder na sua mão. O verdadeiro, segundo Maquiavel, né? Na sua visão, né? O verdadeiro príncipe era o César Borgia. Tá Professor, certo? Oi! no caso aí, Maquiavel, ele era conselheiro direto do súdito ou ele apenas estava dando conselho? Não, ele era secretário, ele era assessor direto de Leôncio de Médici. É onde a gente viu ali, por exemplo, né, que esse manual de política, o Príncipe, né, ele tem o quê? Uma visão realista da prática do poder. Maquiavel, quando escreveu esse manual, ele não estava fora do poder, não. Ele estava dentro do poder. Porque, em função da sua inteligência, da sua capacidade, né, ele exerceu vários cargos em Florença. Inclusive, ele foi diplomata, foi secretário. Então, essa visão dele é de dentro do poder, é de como funciona. Então, ele dava conselho, né, ao príncipe, ao governante. Ok? Entendi. Então, tá dado aí. Professor, então esse Maquiavel, ele era um cristão, ele era... O que ele era, basicamente, assim? Não, ele não era, eu não vou dizer, ele não era religioso, tá? Porque ele sofreu, né, uma perseguição muito grande da Igreja Católica da época, tá? Agora, eu não vou dizer, eu não sei se ele tinha religião ou não, tá certo? Mas ele tinha uma briga muito grande com a Igreja Católica, com os papas da época. Muito bem? Meio herege Então, ele. oi? Meio herege ele. Pode
pode ser um herege, tá certo? Eu não posso te afirmar aqui agora, mas que havia uma rusga muito grande, né, entre ele e a Igreja Católica, havia, né? Isso é relato histórico, entendeu? Isso é científico, entendeu? Então, tá aqui, a gente já viu essa parte aqui. Aqui. Então, só para a gente fechar aqui. Este pensador também desenvolveu as ideias de virtude e fortuna. E aqui a gente viu, né? O príncipe, ele tem que ter, né? A virtude, né, seria... A virtude é virtude, né? Mas é efetivamente o quê? Era a capacidade do príncipe, né, de gerir, era a sua eficácia na gestão do poder. E a fortuna era efetivamente a sorte. A deusa romana chamada Fortuna, né, que era a sorte. Que apontavam o quê? Apontavam no sentido que o bom governo é aquele o quê? É aquele portador da virtude, ou seja, o conhecimento e a dedicação à coisa pública. E a fortuna, que estava o quê? Associada à dimensão do acaso, da sorte, que todo governante precisa ter para o quê? Para se manter no poder. Então, na visão de Maquiavel, o homem público ele deve ter virtude, né? A virtude, né, que está relacionada aí à eficácia na gestão da coisa pública, e a sorte, a fortuna, para que ele conduza bem, tá certo? As práticas do poder, para que ele exerça o poder com mais assim, com mais robustez, vamos colocar assim. É importante isso aqui. E, por fim, nós temos em Maquiavel o quê? Um conceito de governo republicano, que seria formado segundo o quê? Então, você tem assim, Maquiavel, ele era um republicano, né? Maquiavel não era um monarquista como Aristóteles e Platão, né? Maquiavel, ele defendia o quê? A res pública. Res pública é a república. Então, ele era um republicano que tinha um carinho muito grande no que tange a coisa pública. Então, você tem aí, segundo o professor Magalhães, que diz o seguinte, segundo Magalhães, né, esse mecanismo, né, capaz de fazer valer o quê? A vontade da maioria e educar os membros da comunidade para viver o quê? De acordo com a liberdade cívica e que criem limites para o exercício do poder arbitrário, seja ele do príncipe, da aristocracia ou do próprio povo. Então, pessoal, Maquiavel, com a sua visão republicana, ele colocava, de certa forma, se preocupava com o poder arbitrário dos governantes, o poder abusivo, né? Você ter um abuso de autoridade. Então, repetindo aqui, um conceito de governo republicano que seria formado, segundo Magalhães, né? Era mecanismo de fazer valer o quê? A vontade da maioria. Os membros da comunidade para viverem de acordo com a liberdade cívica e que cria o quê? Limites para o exercício do poder arbitrário. Esse poder arbitrário, né, é aquela questão do governante, né, usar de forma abusiva o seu poder. Então, na visão de Maquiavel, tinha que haver limites, tinha que haver regramentos para assegurar o príncipe. Professor, Oi. só respondendo até o colega aí, né?
Na verdade, Maquiavel não era considerado herege, mas Maquiavel ele tinha uma visão muito pragmática da religião. Ele entendia que a religião era um instrumento necessário para que a população entendesse regramentos sociais. Ela tinha uma função social na constituição dos Você pode falar regramentos mais alto sociais. um pouquinho, Marlon? O que eu estou dizendo é o seguinte: o Maquiavel ele tinha uma visão pragmática da religião, né? Ele É acreditava pragmática. que a religião ela tinha uma função social de fazer com que os menos instruídos entendessem a necessidade de cumprir regramentos sociais. Então, na verdade, no conteúdo do livro, ele não discute se a religião é boa ou ruim, se a fé em Deus é boa ou ruim. Ele coloca a religião numa função pragmática de que ela tem um caráter educativo que obrigava as pessoas a cumprirem determinadas regras sociais e entenderem hierarquia. Inclusive, se não me engano, ele fala que a religião se baseia da mesma forma como deveria se basear na relação com o governante, no temor de Deus. Então, como ele dizia que os governantes deveriam ser preferencialmente amados e temidos, se não amados, ao menos temidos, ele dizia que a religião agia da mesma forma com os seus fiéis, entendendo que as pessoas tinham o temor a Deus. É isso aí. É isso aí. Muito bom, Rafael. Muito bem, Rafael. Muito boa colocação. Então, está aqui, na próxima aqui. Bem, então, pessoal, aqui a gente vai entrar nessa parte de sociedade e Estado, ok? Mas antes, vou fazer uma colocação aqui sobre. Eu quero agradecer aí ao Rafael, né, pela colocação dele, né? Me fez essa discussão aí sobre a questão da religião, no caso, Maquiavel, né? Muito bem colocado a sua reflexão, agregou bastante valor aqui para a gente, ok? E o pessoal que está chegando aí, tá? O Príncipe de Maquiavel é essa obra aqui. Eu tenho esse livro aqui, mas a gente tem várias obras aí que vende banca de jornal, vende pela internet, né? E nós estamos fazendo um trabalho, né? Eu vou botar aqui no nosso chat, né? Do capítulo 17 ao capítulo 20, pessoal. É isso mesmo? Não, professor, do 19, 17 ao professor. 19. 17 ao 19, né? Que vale 10 pontos e que vai ser a nossa VT. A VT seria o seguinte, né? A VT seria um trabalho, tá certo? Que o universo permite que o professor dê depois da V1, entre a V1 e a V2. Aí vocês vão encaminhar esse trabalho, esse resumo do capítulo 17 ao 19. Eu vou botar aqui para vocês que estão chegando aqui agora, no nosso chat. Eu vou botar aqui para vocês. Olha. Aqui, avião. É. 17. Pegar. Dia 30 de abril.
Porra, não está. Aí, pessoal, dia 30 de abril, até dia 30 de abril, vocês me entregariam esse trabalho, tá ok? Para a gente, até dia 30, tá? Muitos colegas já entregaram, mas não tem problema, não. Vamos esperar a V1 e tal, depois vocês entregam, né? Esse trabalho para a gente aí, ok? Se tiver alguma dúvida, manda para o meu e-mail ou tira a dúvida com a gente no grupo. Então, vamos lá. Então, essa era a questão do Príncipe de Maquiavel no nosso trabalho, que vai ajudar, tá certo? A somar na nossa V1, na nossa V2. Então, vamos aqui. Vamos agora dar continuidade aqui. Alguma dúvida aí sobre essa parte de Maquiavel, sobre da Grécia, do período da Roma, Idade Média, Renascimento, né? Até aí o século XV com Maquiavel? Alguma dúvida aí? Porque agora a gente vai entrar no conceito de sociedade, de Estado, ok? Nós tínhamos que dar esses filósofos aí, tivemos que dar o poder, né? Conceito de poder, fizemos uma reflexão sobre Michel Foucault, o poder disciplinar, o biopoder, a biopolítica, ok? Ninguém tem dúvida? Então, vamos seguir aí a nossa... Professor, esse Oi, livro que o senhor tem aí, teria ele em formato PDF, alguma coisa, ou é só físico mesmo? Não, você tem esse livro, Felipe, você tem em PDF, o Lucas Barbosa está colocando em PDF, você tem na internet ele aí em PDF. Ele é um livro muito Certo. comum, entendeu? Uhum. Entendeu, Então Felipe? tá bom. É um livro tranquilo aí. Ó, o Lucas disse que já está no grupo, já em PDF aí. Lucas Barbosa aí. A Maria Cecília disse que comprou por R$19. É um livro tranquilo, é um clássico, né? É um livro muito utilizado nos cursos de ciência política. Aí, a Maria Cecília Siqueira disse que tem por R$10 aí. Comprou por R$10. Então tá dado aí. Então vamos ver Baratinho. agora a sociedade. Fala, Felipe. Alguma coisa? Não, baratinho o livro, tá? Já até botaram no grupo ali, porque eu cheguei hoje, a gente fica meio perdido a questão de Não, links assim do grupo. é isso mesmo. Mas a Laura colocou aí. A Laura botou no grupo aí. E Sim, sim. eu vou colocar agora, quando terminar a aula aqui, às 9 horas, 9h15, para a gente. Eu vou colocar no grupo aí os slides, tá certo? Para você e a Maria José Bento, que está chegando hoje também, ok? Não tem mistério, não. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Bem, nós temos aí sociedade e Estado, né? Bem, a nossa matéria é ciência política e teoria geral do Estado. Então, nós vamos ver o que é sociedade para depois a gente adentrar no conceito de Estado. Muito bem? Então, tá aí. Vamos lá. Bem, sociedade no mundo moderno, né? Desde que nasce. Bem, a primeira sociedade, pessoal, que nós fizemos parte, né? São as microsociedades. A primeira sociedade em que nós fizemos parte foi a nossa família. A nossa família ela não deixa de ser o quê? Uma microsociedade. Então, o que está dizendo aqui? No mundo moderno, homem, desde que nasce e durante toda a sua existência, faz parte de quê? Simultânea ou sucessivamente de diversas
instituições ou sociedades formadas por indivíduos ligados o quê? Pelo parentesco, por interesses materiais ou por objetivos espirituais. Então, está aqui, tá certo? A primeira sociedade, né? Sociedade da qual o homem fez parte, foi o quê? A sociedade natural por excelência, que é a família, né? A família que o alimenta, que protege e educa o homem. Existe até uma frase célebre que diz que a família é a célula máter da sociedade. A família é a célula mãe da sociedade. Máter, do latim. Muito bem? Então, está aí a primeira sociedade que nós vivemos e estamos nela, né? E outras sociedades que nós fazemos parte também, tá? De cunho religioso, né? De natureza religiosa, que são as igrejas, a escola, a universidade. Vocês aí, numa sala de aula, não deixa de ser o quê? Uma microsociedade, né? A gente está aqui numa comunidade, tá ok? Então, essa é a visão de sociedade para que vocês comecem a entender como que se formou o Estado, né? Então, depois de adulto, a gente começa a fazer parte de outras organizações, né? Empresa também não deixa de ser uma sociedade. Os conselhos a OAB, por exemplo, é uma categoria, né? É um conselho de classe, né? Representa a categoria dos advogados, mas se a gente observar esta lógica que está sendo dada aqui a respeito da sociedade, não deixa de ser também, né? A sociedade, os clubes, os sindicatos, as instituições científicas. Então, é para vocês começarem a entenderem, para vocês começarem a assimilarem esse conceito abstrato de sociedade. Então, está dado aí. Então, é o que diz aqui, né? O conjunto desses grupos sociais forma o quê? A sociedade propriamente dita, né? É o que está sendo colocado aí. Sociedade propriamente dita. Está aqui. Né? Bem, agora, na acepção científica, né? Na acepção científica, no conceito científico da sociedade. Sociedade é o quê, pessoal? É uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para alcançar o quê? Uma finalidade comum. Eu disse ali bem, no aspecto religioso, quando você entra numa igreja, por exemplo, né? Ali é uma sociedade que tem o quê? Uma finalidade comum, não é verdade? A família, por exemplo, que foi a sociedade natural, ela tem uma finalidade comum que seria efetivamente o quê? Educar o homem, né? Educar o ser humano, deixá-lo, né? Burilá-lo, dá-lo educação, ensiná-lo a conviver em sociedade, né? Então, isso é uma finalidade. Quando você se une também a uma organização científica, a um clube de serviço, aquela sociedade ali, aquela microsociedade, ela também tem uma finalidade comum. Então, guardem esse conceito aqui, o conceito científico de sociedade. Sociedade é uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para alcançar uma finalidade comum. Anote isso aí.
Dá para repetir, professor? Hum? Ah, tá no slide. Deixa eu copiar aí, fazer favor. Você quer que eu dite? Não, tranquilo, vou copiar aqui rapidinho. Eu espero, sem problema. Podemos andar? O senhor repete, por gentileza? Só um minutinho, professor. Bem, na acepção científica do termo, tá certo? O conceito científico de sociedade, sociedade é uma coletividade de indivíduos reunidos e organizados para alcançar uma finalidade comum. Aí você tem vários exemplos, né? A família foi a primeira sociedade considerada, né? A sociedade natural. Nós temos os conselhos de classe, as igrejas, são todas sociedades, né? Que têm, né? Uma finalidade comum. Ou seja, os indivíduos se reúnem ali com o objetivo de, né? Alcançar, tá certo? De fazer algo conjuntamente, né? Coletivamente. Tranquilo, professor. Beleza? Então tá aí. Então tá aqui. Bem, além dessas, ou seja, além dessas sociedades que nós falamos, né? Há uma sociedade, há uma sociedade mais vasta do que a família, menos extensa do que as diversas igrejas e a humanidade, mas tendo sobre as outras proeminência que decorre de quê? Da obrigatoriedade dos laços com que envolve o indivíduo. É o quê? É a sociedade política. E o que é a sociedade política? É efetivamente o Estado. O Estado, pessoal, é uma sociedade mais vasta, é uma sociedade ampla, tá certo? Que está, de certa forma, acima dessas sociedades e que nós falamos aqui. Está acima da família, acima das igrejas, né? E outros grupos, né? Seja dos clubes de serviço. Então, o Estado é uma sociedade política, tá certo? Que ele é amplo, né? Que ele abarca todos os indivíduos. Ele é uma coletividade só. Então, quando eu falo do Estado, eu estou falando de uma sociedade política, né? De uma coletividade. O Estado, né? O Estado é aquele que coloca ordem. A gente viu em Max Weber, não foi, Matheus? No Fórum Sicília aí, o Estado, segundo Weber, é o único que tem o quê? O monopólio da força. Então, essa sociedade política que se chama Estado, ele é o único na sociedade que possui o quê? Que possui uma proeminência sobre as demais sociedades ou microsociedades. Entendeu? Então, como Professor, dizia Maquiavel... Oi? Alô? o que é o quê? Deixa eu ver. Proeminência. Proeminência é um relevo, né? É uma
uma superioridade, né? É uma coisa, um ressalto. Ele está acima. Muito bem? Isso é Tá bom. proeminência. Obrigada. Proeminência. O Estado, ele está acima, ele é um relevo, né? Ok? Então, segundo Maquiavel, que nós vimos recentemente, né? A política, ela tem como um dos objetivos o quê? Colocar ordem no mundo, né? Mas como que se coloca ordem no mundo? Através de uma figura, né? que, de certa forma, é muito abstrata, né? No momento em que eu falo no Estado, né? O que é Estado? Onde eu falo assim, Estado é uma coisa abstrata demais. Mas, a partir do momento em que eu digo que o Estado é uma sociedade política, ele é uma coletividade, né? Eles são um conjunto de indivíduos reunidos com um objetivo comum. E qual é o objetivo do Estado? Qual é o objetivo da sociedade política? É o bem comum, é a satisfação social, é o bem-estar social. Este é a finalidade comum de uma sociedade que ela tem, de certa forma, o Estado, né, como o seu representante. Né? A gente vai ver agora a soberania e tal. A gente começa a definir melhor esses conceitos. Muito bem? Então, está dado aí. Muito bem. Então, aqui a gente vê o conceito de Estado. Ó, o Estado, portanto, pessoal, é o quê? Olha só, é uma sociedade. É uma sociedade. Por que que ele é uma sociedade? Porque ele se constitui de quê? Essencialmente de quê, pessoal? De um grupo de indivíduos unidos e organizados permanentemente para o quê? Para realizar um objetivo comum. Muito bem? Esse objetivo comum, eu disse, é o bem-estar social, é a justiça social, a satisfação dos seres humanos que vivem em sociedade. Muito bem? Esse é o objetivo comum de uma sociedade política ou de um Estado. Tudo bem? E embaixo, né, só para reiterar, e se denomina o quê? Que nós já vimos, né? Uma sociedade política, por quê? Porque tendo sua organização determinada por normas de direito positivo, é hierarquizada na forma de governantes e governados. E tem uma finalidade o quê? Própria, o bem público, a satisfação social, né? E o que seria direito positivo, pessoal? Organizada, determinada por norma de direito positivo. Veja bem, direito positivo, pessoal, é o direito que está na lei. É o direito que está materializado. Por exemplo, a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil, eu tenho o que ali? Eu tenho vários direitos positivados ali. Muito bem? É a lei positiva. A lei seria o quê? O fato social é materializado na norma, materializado na regra. Em relação, essa regra chama-se o quê? Chama-se de direito positivo. Então, a Constituição do Brasil é o quê? É o direito positivo também, porque você tem ali o quê? Vários fatos sociais que viraram lei, que viraram normas, que viraram regras. Muito bem? Então, está aí o conceito de Estado, tá? E não esquecendo, o Estado é uma sociedade política organizada o quê? Numa norma de direito positivo.
É por isso que nós falamos que quando se elabora uma Constituição, se promulga uma Constituição, naquele momento ocorre o quê? Ocorre o nascimento do Estado. Porque na Constituição está traduzido os anseios da sociedade. Esses anseios está traduzido como no direito positivado, os direitos sociais, a saúde, a educação, o trabalho, o emprego. Esses direitos sociais são todos o quê? Direito positivo consagrado na nossa sociedade. Que a nossa sociedade é a sociedade política, que é o Estado, que está representado na Constituição do Brasil, na Constituição Cidadã de 1988. Muito bem? Que a gente vai estudar aqui alguns fundamentos dela, mas para a segunda prova nossa. Então, vamos ver aqui agora. Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Na evolução histórica do Estado, né? Então, essa evolução histórica aqui, nós temos, só para vocês entenderem aí, nós temos aí o Estado teocrático, o Estado antigo, oriental, ou Estado teocrático, né? Onde o gestor ali, né? Onde o governante, ele é o quê? É o representante de Deus, onde você tem o quê? Uma influência muito forte da religião. Tá? Então, esse Estado teocrático, né, era aquele Estado que, na verdade, ele vigiu na Idade Média. Muito bem? É o que está dizendo aqui. Não se distingue o quê? O pensamento político da religião, da moral, da filosofia ou das doutrinas econômicas, né? Então, é um governo de Deus, ok? Então, está aí na evolução aí, histórica aí. E no século XXI, a gente tem aí uma teocracia aí lá no Oriente, né? No Irã. No Irã, né? O governo dos ayatolás, muito bem, é um governo teocrático, né? Crático é o governo e eu é Deus, né? O governo de Deus, na teocracia. Então, tá aqui. Aí, eu destaquei aqui as características do Estado teocrático, né? Ele tem o quê? Uma natureza unitária. Não admite o quê? Qualquer divisão anterior, nem territorial, nem funcional. O que eu quero dizer aqui? Vamos usar como exemplo o Brasil. O Brasil, ele é o quê? Uma república federativa, o quê? Dividida em 27 estados. Muito bem? 26 estados e o Distrito Federal. Tá ok? Então, o Estado teocrático, ele não tem divisão nenhuma. Ele é único. Ele não tem essa subdivisão de estados, vamos dizer assim, os estados subnacionais. Tá certo? Essa é uma característica do Estado teocrático. A segunda característica do Estado teocrático é a religiosidade, né? É a forte interferência da religião, né? A forte não. A religião, ela está ali junto com a política, né? Religião e poder, eles se misturam, né? O poder político com a religião.
Ok? Então, está dizendo aqui, a autoridade dos governantes e as normas de comportamento individual e coletivo afirmavam-se que como expressão da vontade de um poder divino, né? Então, é o governo de Deus. Então, está dado aí. Aí nós temos aí, como nós já vimos lá atrás, na Grécia Antiga, né? O Estado grego, né? O Estado grego, né? Que é verificação de certas características fundamentais, né? Você tem o quê? As cidades, estados, as polis, né? Que a gente já viu lá atrás, né? Onde se praticava o quê? A democracia direta, né? A democracia formal. A democracia no Brasil, né? É uma democracia representativa, né? Como a dos Estados Unidos também, né? É uma democracia onde você tem o quê? Um representante, um deputado, um senador que representa os nossos interesses. E no Estado grego, né? Você tinha lá, à época, uma democracia formal direta, onde os cidadãos, tá? Eles faziam a defesa dos seus interesses na ágora pública, nas praças públicas. Muito bem? Então, é essa diferenciação aí, o Estado grego, da polis. Nós temos aí o Estado romano, né? Que tem o quê? Um pequeno grupamento humano, tá certo? As características, a base dele de organização é familiar, né? E tinha uma forte influência do cristianismo. O Império Romano aí, né? A gente já sabe aí a história bíblica dele, aquela coisa toda, né? Então está dado aí. O Estado medieval, né, da Idade Média, né, nós temos aí, como nós vimos anteriormente, né, nós vimos ali a Idade Média, nós temos aí o Estado medieval, a característica dele, né, onde você tinha uma forte influência da religião no poder político, né, tinha a invasão dos bárbaros, né, e a economia, né, era o feudalismo, né? A economia feudal, você tinha os vassalos, né? As pequenas fazendas, os pequenos feudos, né? Entendeu? Então, essa era a hierarquia, né, do Estado medieval. Você tinha o clero, a nobreza e os camponeses e servos, né? Entendeu? Então, essa é a característica do Estado medieval, da Idade Média. Bem, agora, nós veremos aqui uma coisa importante, né? Os elementos da formação do Estado, né? É importante para a gente saber esses elementos aí no que tange o Estado. Então, eu botei esse globo, esse mapa mundi, para a gente verificar o seguinte. Você tem no mundo uma reunião de vários estados soberanos. Tá? Você tem aqui o Brasil, você tem os Estados Unidos, você tem a Europa com os seus estados, né? Você tem o continente europeu, né? Estado. Então, esse globo aí é um mapa mundi, onde o mapa mundi, tá? Ele nos demonstra aí, tá certo? A união, né, de vários estados independentes e soberanos. E agora a gente vai ver
a característica de cada um desses elementos que compõem o Estado. Para que seja Estado, é importante a gente ter efetivamente o quê, pessoal? Bem, para se ter Estado, eu tenho que ter, pessoal, um povo, um território, e tem que ter o quê? Uma soberania, um poder soberano, pessoal. Se eu tiver só o povo sem o território, eu não tenho Estado. Ah, professor, eu lembrei agora. Israel e a Jordânia, né? Jordânia, pessoal? Aquela briga ali entre Israel com o povo da Cisjordânia, se eu não me engano, né? Me ajuda Palestina. aí. Na Palestina. Ah, o que o povo palestino está querendo, pessoal? É o Estado. Existe o quê? O povo, mas ele não tem o quê, pessoal? O território. Por isso que tem ali, professor, a faixa de Gaza, né? Aquele tiroteio louco ali e tal, os palestinos e o Israel, aquela coisa de maluco. Pois é. Então, ali, os palestinos estão o quê? Reivindicando o quê, pessoal? Um território para que eles possam se transformar em quê? Num Estado soberano. Entendeu, pessoal? É isso que a gente vai começar a discutir agora, muito bem? Então, está aqui, olha só. A formação de um Estado consiste em quê? Em 3 elementos. Olha só, uma população, né? Um território e um governo soberano, independente economicamente, politicamente. Esses aspectos são essenciais porque sem eles não pode existir o quê, pessoal? Um Estado. Entendeu? Aí nós vamos agora entender cada um deles. Cada um deles vai ser importante aí para a gente começar a fazer. Bem, e o que é povo? E o que é povo? O pessoal fala em povo. Vamos ajudar o povo. Eu amo o povo. Cadê o povo? Ele que me socorre, ele que é minha base social. O que é o povo? O que é o povo, meu pessoal? É a população do Estado. Considerado o quê? No aspecto puramente jurídico. Então, o povo é a população que compõe o Estado. Eu botei aqui esse desenho por conta disso, né? É o grupo humano encarado o quê? Na sua integração numa ordem estatal determinada. Daí, o povo é a população de um Estado. Muito bem? É o aspecto jurídico. É o aspecto jurídico. Bem? Tem mais um pouquinho aqui. Então, o povo, pessoal, é o quê? É um conjunto de indivíduos sujeitos o quê? Às mesmas leis, são o quê? Os súditos, né? São o quê? Os cidadãos do mesmo Estado, que são o quê? Detentores de direitos e de deveres. Isso é o povo, tá certo? É um elemento, né? É o elemento que compõe o Estado, né? Tá certo? É o aspecto jurídico da população, todos. Está dado aqui. Bem. Então, só para a gente descer a detalhes aqui, tá? Uma diferenciação para vocês é importante, vocês que estão estudando a teoria geral do Estado, né? O que é a população? De que compõe a população? Refere-se o quê? A brasileiros e estrangeiros, que vivem aonde, pessoal? Em território nacional. Então, eu estou trazendo a reflexão aqui para o nosso país. Então, a população, né? Eu, quando falo em população,
eu estou me referindo aos brasileiros, tá? E aos estrangeiros que vivem aqui no Brasil. Muito bem? Bem, a palavra povo, ele se caracteriza por quê, pessoal? Pelos quê? Pelos brasileiros natos e naturalizados. Vamos supor que chega aqui um americano, tá? Um americano, um francês, ele se encante pelo Brasil. Fala, poxa, eu vou tentar aqui me naturalizar brasileiro. Muito bem? Então, tá? Ele vai passar o quê? A ser um brasileiro naturalizado. Muito bem? E o nato somos nós, que nascemos aqui nessa terra maravilhosa. Ok? Então, está dado aí. Né? E os cidadãos. Quem são os cidadãos? Os cidadãos são os nacionais que possuem o quê? Os direitos políticos. Né? O direito político somos todos nós. E eu posso... O direito político é aquele que tem o direito de votar e de ser votado. Eu posso dizer a vocês conhecem até pessoas, né, que não são cidadãos, não é verdade? A gente conhece algumas pessoas que nem certidão de nascimento elas têm, né? Não tem nem certidão de nascimento, muito menos o título eleitoral. Então, essas pessoas, tá, pelo conceito de cidadão, elas não têm, né? Elas não podem ser consideradas cidadãos. Muito bem? Tá? Então, para ser cidadão, você tem que ter o direito político, né? De votar e ser votado, né? E etc. E tal. Bem, para a gente entender aqui, o que é cidadania? Bem, cidadania está dado aí, né? É um conjunto de direitos e de deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, né? No que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele, interferir e transformar. O cidadão, né, é aquele sujeito que sujeito de direitos e de deveres, entendeu, pessoal? Por isso que eu botei essa foto aqui, tá? Eu, para ser cidadão, eu tenho que ser sujeito de direitos e de deveres, tá? Eu tenho que ter uma participação pública, eu tenho que opinar, eu posso opinar, eu posso falar, eu posso reivindicar, porque eu estou o quê? Exercendo o meu direito sacrossanto. Eu estou exercendo a minha cidadania, muito bem? Que está consagrada na Carta Magna, que está consagrada na nossa Constituição. Professor. Oi. Então, em resumo, população tem caráter censitário, povo tem caráter histórico e cidadania tem caráter jurídico, é isso? Jurídico. É isso aí, Rafael. Isso aí, Rafael. Eu botei essa definição ali no... Se você pegar o slide, você vai ver essa definição ali. Ok? Você depois tira a sua dúvida. Mas é por aí mesmo. Beleza. Ok? E para a gente encerrar agora, a gente vai dar aqui uma fala sobre nação, ok? Viu a cidadania e nação. O que é nação? Para depois a gente fazer os nossos exercícios e fazer nosso exercício aí. Bem, o que é nação, pessoal? A nação, pessoal, é um sentimento maior. É aquilo que vem de dentro da alma, né? Diz assim, né?
é um grupo de indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, pelos interesses comuns, e principalmente por ideias e aspirações comuns, né? A nação, pessoal, é um sentimento maior, é uma coisa que extrapola, né? Vamos colocar assim, uma nação, ela está ligada em um sentimento superior, tá certo? Eu vou citar aqui um exemplo, né? Eu vou usar o time que eu amo, né? O Flamengo. É uma nação rubro-negra. O que está unindo esses malucos, né? Seria o que? Seria um sentimento maior, né? Um objetivo maior, tá certo? Que leva a essas pessoas, né, a terem efetivamente o quê? A terem um interesse comum, uma causa comum, né? Uma aspiração comum. Então, isso é o sentimento de nação, tá certo? É o que diz aqui no final, é uma comunidade de consciência unidas por um quê? Por um sentimento complexo, indefinível, né? E poderosíssimo, não? Que se chama o quê? O patriotismo. Muito bem? Então, se a gente for começar a elucubrar, a falar sobre a nação você tem que sentir, né? Você se sente, né? Filho de um país, filho de uma cidade, é uma coisa que extrapola, né? É o termo utilizado aqui. É um sentimento complexo, é uma coisa assim indefinível, né? É uma coisa de alma, é uma coisa que você tem que efetivamente sentir, né? Que está ligado o quê? Ao patriotismo, né? Aquela coisa que eu amo a minha pátria, né? Eu amo o meu país, eu amo o lugar que eu amo, né? O meu torrão natal, entendeu? É uma coisa indefinível, como está bem colocada essa palavra aqui. Entendeu? Então, para a gente fechar aqui, Renan dizia que nação, olha só, nação é uma alma, um princípio espiritual. Olha que loucura. Olha que devaneio, né? Olha que viagem, né? Renan dizia que a nação é uma alma, um princípio espiritual. E Mancini, o professor de Direito Internacional em Turim, na Itália, né? Ele dizia, na sua definição célebre, dizia o seguinte: nação é uma sociedade natural de homens, na qual a unidade territorial de origem, de costumes, de língua e de comunhão de vida, criar o quê? A consciência social. Olha que coisa também bem profunda do professor Mancini. Eu vou além aqui com o Rui Barbosa para a gente encerrar aqui. Isso aqui, não. Patriotismo, não, vamos ver o que é nacionalidade. Então, vamos acabar logo aqui. Então, aí nós vamos ver agora o que é nacionalidade, né? Já que nós vimos o que é nação, né? Esse sentimento complexo, indefinível, né? O que é a nacionalidade? A nacionalidade seria o quê? O conjunto de todos o quê? Esses traços morais e que dão o quê? Uma fisionomia peculiar a cada nação. Chama-se o quê? Nacionalidade. A nacionalidade, né? Ela seria o quê? Seria essa feição, né? Esse desenho, né? Essa fisionomia, né? Bem íntima de cada nação, tá certo? Que a doutrina chama-se de nacionalidade, né?
a gente vê o sentimento que a gente tem, um nacionalismo, né? Um amor à pátria, né? Ao nosso torrão natal, e etc, etc. Então, está aqui. E o que é patriotismo? Como a gente viu lá. Olha só, o que é patriotismo, a gente viu ali naquele final do slide de nação, né? O que é patriotismo? Esse amálgama indefinível de sentimentos de simpatia recíproca, de amor às mesmas tradições, de aspirações de grandezas futuras, de unidade e permanência de quê? De uma personalidade coletiva, que nós chamamos de patriotismo, né? Esse amálgama indefinível. Também é uma viagem, é uma loucura também essas definições, né? E para a gente encerrar aqui, já estou encerrando várias vezes, né? Eu vou encerrar com Rui Barbosa, que vocês merecem muito mais do que Rui Barbosa, né? O que é pátria? O que é pátria? De pátria deu Rui Barbosa uma definição que com justiça a identifica a nação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. A pátria, pessoal, é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos, o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Rui Barbosa. E com isso, a gente encerra a aula de hoje para continuar na semana que vem. Muito bem, pessoal? Vamos agora para a gente fazer agora nosso exercício, tá? Eu vou colocar ali, deixa eu encerrar a aula aqui, encerrar aqui para não